O homem que vai começar uma guerra mundial tem muitos nomes: Lúcifer, Mefistófeles, Beelzebul. Ele corrompeu almas e esperou milênios. Agora, finalmente chegou a hora de Satanás e seu exército de amaldiçoados se reunirem. O vencedor leva tudo. O exército de Satanás. Há milhares de anos, profetas mundo afora preveem o fim dos tempos. Muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? O diabo realmente existe? Mais de 70% dos norte-americanos acreditam que sim. E 1/3 deles teme que seu poder consuma o mundo. Profecias bíblicas preveem que Satanás vai deter o poder durante o que é conhecido como o fim dos tempos. Os textos antigos descrevem como ele reunirá um exército do mal, cujo único propósito é destruir a humanidade. Essas profecias sugerem que Satanás vai seduzir milhões para que o sigam e provoquem o fim do mundo. Alguns dizem que a inquietação de hoje é um sinal de que o exército de Satanás começou a se reunir. O aumento da violência, não só entre nações, mas dentro das sociedades, por todo o mundo, é um dos maiores sinais, talvez o maior, de que estamos no fim dos tempos. E isso ainda vai piorar muito. A Escritura diz que o mundo inteiro está nos braços do mal. Satanás realmente existe? Será que ele orquestra secretamente nossa destruição? Outras culturas antigas sugerem figuras malignas similares nos tentando para cometer atos errados. E poderia Satanás, em um dos seus muitos disfarces, reunir um exército de almas perdidas no Armagedon bíblico, onde o mundo que conhecemos é aniquilado? Não confirmaremos, nem negaremos essas teorias, apenas apresentaremos evidências. Satanás é o pai das mentiras. É ele quem traz todas essas condições ao mundo que afetam o homem dessa maneira. O diabo aparece em textos judaicos antigos como um agente de Deus cujo único propósito é tentar a humanidade a pecar. Mas muitos cristãos acreditam que ele é um anjo caído, que um dia foi leal a Deus e, em um ato de vingança, agora conspira para tomar o seu reinado. Temos Deus ocupando o lugar mais alto do cosmos, e Satanás não gosta disso, ele não suporta. Seu orgulho não permite que ele aceite isso. Então, o orgulho e a arrogância são as marcas de Satanás através dos tempos. No livro do Apocalipse, Satanás aparece durante o período de tribulação, um período de 7 anos caracterizado por desastres extremos. No final desse período bíblico, Satanás volta para a Terra para recrutar almas corrompidas para um exército que enfrentará Deus. Essa profecia estabelece que a batalha final ocorrerá entre o bem e o mal. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vocês. Ele está cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Chamamos isso de um texto apocalíptico. Ele vem da palavra revelação, apocalipse. O texto apocalíptico tem certas características que são bastante comuns a todos os textos apocalípticos. Por exemplo, todos eles mostram no futuro um grande cataclismo, uma grande batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Mas a descrição da profecia de Satanás do Apocalipse deve ser levada a sério. E como essa crença se compara a outras religiões? Observando civilizações antigas, vemos que certas culturas acreditavam num ser maligno sobrenatural.
Se você for às primeiras pinturas em cavernas, de milhares de anos antes de Cristo, você vai ver figuras animalescas, meio homem, meio besta. Um Deus poderoso, capaz de matar e destruir, surge dos textos do Antigo Egito. Os antigos egípcios tinham uma figura parecida com o diabo, que no fim de sua vida aparecia diante dos deuses e eles pesavam sua vida. O bem praticado por você tinha que ser mais pesado que uma pena. Se não fosse, era mandado para as trevas. E o islamismo? Essa imensa fé de 1,5 bilhão de fiéis tem uma figura satânica que orquestra o fim dos dias. Satanás, na tradição islâmica, é conhecido como Iblis. E Iblis é diferente do diabo do cristianismo, já que não é um anjo caído. Ele é um outro tipo de criação conhecida como um espírito demoníaco ou um djinn. De acordo com o Alcorão, o texto sagrado do Islã, esse espírito demoníaco corrompe a humanidade e traz a ira de Deus para o mundo. Há sinais de que o dia do juízo virá e haverá todo tipo de catástrofes. De acordo com as crenças islâmicas tradicionais, o fim do mundo será precedido de 2 catástrofes diferentes: uma morte vermelha e uma morte branca. Antes da ascensão de Al-Caim, 2 mortes ocorrerão. Uma morte vermelha e outra branca. Elas matarão 5 em cada 7 pessoas. A morte vermelha ocorrerá através do homicídio e a branca através da epidemia. Intérpretes acreditam que essas 2 formas de morte correspondam a 2 dos 4 cavaleiros do Apocalipse. No Apocalipse, o Cavaleiro Vermelho traz a morte pela guerra e o Cavaleiro Branco pela doença. Há uma indicação de que o fim dos tempos estará perto quando houver uma devastação em massa, fome, inanição, degradação ambiental, conflitos e guerras. Mas o Islã, como outras religiões, descreve uma figura satânica. E essa figura também seduz a humanidade para a destruição numa batalha final. De acordo com a tradição islâmica, Maomé disse a seus companheiros: Ele se dirá Deus e tentará criar dúvidas em suas mentes. Tendo uma firme crença, a criatura de apenas um olho não será seu senhor. Ele dirá que trouxe presentes do paraíso e um arsenal do inferno. Será um grande impostor, o Dajjal, que vai aparecer e desencaminhar as pessoas, causando caos no ambiente e na civilização, e vai destruir e matar muitas pessoas. No meio desse sofrimento, a profecia islâmica sugere que um redentor chamado Mahdi vai voltar junto com Jesus Cristo. A visão islâmica sobre o fim do mundo é bem parecida com a visão cristã. Os muçulmanos acreditam que Jesus voltará no fim dos tempos. De acordo com a tradição islâmica, Jesus e o Mahdi unirão forças e liderarão seus escolhidos na batalha contra o Dajjal de um olho só e contra Sufiane, um tirano sanguinário. Vai haver um dia do juízo e as pessoas serão enviadas para o céu ou o inferno, dependendo de como conduziram suas vidas nesse mundo. Imagens de uma figura similar ao diabo também aparecem nas gravuras astecas, algumas com 680 anos. Os índios Hopi também acreditam numa força malévola. Eles imaginam essa força não em forma humana, mas como uma neblina que se ergue da terra para diluir corações e mentes das pessoas. Como Satanás, a profecia diz que a neblina trará completa destruição que os Hopi chamam de Dia da Purificação. Os Hopi tinham 5 mundos. Estamos seguindo do 4º para o 5º. Eles previram que seria um tempo de inquietação, caos e desordem. E se você olhar os noticiários, estamos vivendo isso. O dia do juízo final dos Hopi recebeu atenção em 1958, quando um pastor que dirigia pela estrada do Arizona deu carona a um ancião Hopi. Depois de viajar em silêncio por vários minutos, o ancião partilhou sua profecia de uma batalha entre o bem e o mal que vai acabar abruptamente com a atual era do homem.
O mundo deverá sacudir de um lado para outro. O homem branco lutará contra outros povos em outras terras, com aqueles que possuem a primeira luz da sabedoria. Haverá muitas colunas de fumaça e fogo que causarão doença e muitas mortes. Alguns intérpretes da profecia Hope dizem que o homem branco pode se referir às nações ocidentais. E aqueles que possuem a primeira luz da sabedoria pode se referir à civilização mais antiga do mundo na Mesopotâmia, que agora fica no Iraque. Mas há mais na profecia Hope. O mar se torna negro e muitas coisas vivas morrem por causa dele. Eles também previram que ocorrerá um evento astronômico. Haverá um lar nos céus que deve desabar em grande estrondo. Ele parecerá uma estrela azul. Não sabemos a que ano eles se referem. Eles não foram tão específicos, mas também disseram que nesse tempo de caos, o que viria a seguir seria a volta do grande irmão branco, da união e da harmonia. Parecido com o Apocalipse no Novo Testamento, onde o inferno seria seguido pelo paraíso. Tanto a profecia Hope quanto a Bíblia sugerem que a destruição do homem será desencadeada pelo esforço de Deus em purgar todo o mal do mundo. Para muitos, a semelhança entre as profecias do Islã, dos Hope e dos cristãos é mais do que coincidência. Alguns acreditam que ela é uma evidência de que uma figura do mal sobrenatural existe e vai liderar o mundo até o cataclismo final. Um cataclismo que pode acontecer aqui no coração da Terra Sagrada. Textos antigos sugerem que Satanás vai liderar um exército do mal contra Jesus e as forças de Deus na Terra, e que essa batalha vai destruir o mundo. Se for assim, essa batalha final, de acordo com a profecia bíblica, pode acontecer aqui, em Jerusalém, Israel. Para milhões, é a cidade mais sagrada do mundo. Aqui, 3 grandes religiões se encontram: islamismo, judaísmo e cristianismo. De acordo com um profeta bíblico, Ezequiel, Jerusalém será o local de uma grande destruição. Sua profecia, datada de 586 a.C., está registrada no Antigo Testamento. Eu as retirarei das nações e as reunirei de todas as regiões, e as trarei de volta para sua própria terra. Deus disse no Antigo Testamento: nos últimos dias eu levarei meu povo dos 4 cantos da terra para a terra de seus antepassados, a Palestina. Esse pedaço de terra de 64 quilômetros de largura entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão é tomado pela violência e pela guerra desde o surgimento do homem. A ONU estabeleceu a terra para o Estado de Israel em 1947, e o povo judeu, que ocupava essa pequena nação, luta para sobreviver desde então. A Bíblia diz que Deus pôs Jerusalém no centro das nações e colocou o resto das nações em torno dela. Eu descrevo Israel como o epicentro do mundo, Jerusalém como o epicentro de Israel e o Monte do Templo como o epicentro de Jerusalém. Aqueles que aceitam a profecia de Ezequiel de que Israel marca o local da maior destruição também leem outro profeta do Antigo Testamento, Zacarias. Em 518 a.C., ele registrou uma previsão de que Israel retomaria a cidade de Jerusalém. Nesse dia, o Senhor protegerá aqueles que vivem em Jerusalém. O mais vacilante entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Israel tomou o leste de Jerusalém em 1967, no que ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Alguns acreditam que esse evento precipita o início do fim, um passo mais próximo do reino de Satanás na Terra. Uma terceira profecia bíblica dá outro sinal do fim dos tempos. É do livro de Daniel, escrito há mais de 2000 anos.
Nos dias desses reis, Deus fará aparecer um reino que nunca será destruído. Alguns estudiosos da Bíblia interpretam isso como a volta de Cristo durante o tempo do Império Romano para vencer o diabo. Mas esse vasto império caiu há mais de 1500 anos. No entanto, alguns dizem que a profecia de Daniel se refere ao nosso tempo e aos descendentes modernos da antiga Roma. Eles apontam que, em 1993, reinos e nações que já foram parte do Império Romano se reuniram na União Europeia. Agora, todo o continente europeu consiste em 27 nações membros. A União Europeia e outras nações em todo o mundo estão tentando pressionar Israel a abrir mão cada vez mais das terras para os palestinos, principalmente da Cisjordânia. Os crentes veem essa pressão da União Europeia sobre Israel para a batalha de Satanás no Armagedon ou é meramente coincidência? De acordo com o Evangelho de Mateus, Jesus contou aos seus discípulos sobre vários outros sinais do fim dos tempos. Uma nação lutará contra outra e um reino contra o outro. Cristo disse, vocês saberão de rumores sobre guerras. Pense no mundo de hoje. Há rumores de guerra com o Irã, há o Afeganistão e o Iraque. Há rumores de guerras quase todos os dias com a Coreia do Norte. Nós estamos em um ponto da história em que há uma proliferação nuclear. Ninguém tem ideia de como controlar isso. Os que acreditam nas profecias sobre Satanás apontam para o profeta do Antigo Testamento Ezequiel, que escreveu que no fim dos dias, uma grande potência militar vai ameaçar Israel pelo norte. Você virá da sua terra no extremo norte. Junto a várias nações em um poderoso exército, você subirá contra o meu povo de Israel, cobrindo a terra como nuvem. Alguns acreditam que há uma relação direta entre a profecia de Ezequiel e a Rússia. Só porque a Rússia começou a formar uma aliança militar, política e econômica com o Irã, porque Israel renasceu como país, porque os judeus voltaram à Terra Sagrada, porque um líder do Irã diz que vai varrer Israel do mapa, não quer dizer necessariamente que essas profecias bíblicas apocalípticas dramáticas vão se realizar em nosso tempo. Por outro lado, a questão é, você pode mesmo negar essa possibilidade, dadas as circunstâncias de nosso mundo hoje? Outros dizem que procurar relações entre a profecia e a política mundial é uma tendência perigosa. O problema nessa tendência de identificar os inimigos que achamos que temos em dado momento e identificá-los com a Bíblia é que aí você tem uma justificativa religiosa para o seu ódio, para seu ódio político ou social. E essa pode ser uma tendência muito perigosa. Alguns cristãos sugerem que a presença de Satanás no fim dos tempos pode também ser vista no livro mais controverso do Novo Testamento, o Apocalipse. Escrito por João de Pátmos, antes do ano 70 depois de Cristo, essa visão apocalíptica prevê que uma nação do leste de Israel vai reunir um exército imenso. E os 4 anjos foram libertados para matar 1/3 dos homens. O número dos cavaleiros do exército era de 200 milhões. O que diz no livro do Apocalipse é que o rio Eufrates vai secar para abrir caminho para os reis do Oriente. Imaginando que ele exista, como Satanás vai conquistar tanto poder? Há aqueles hoje em dia que adoram Satanás abertamente. Mas esses pagãos modernos são mesmo soldados do exército de Satanás, nos levando para a destruição? Eu acredito que Satanás, a figura malévola que os cristãos aceitam como a maior força do mal. Os textos bíblicos preveem que ele vai liderar o mundo para um final violento e destrutivo. Para alguns, a inquietude de hoje é prova de que as profecias destes textos estão sendo cumpridas. Ele é o pai da enganação.
Então, ele tem atraído muitas pessoas para essas coisas que não são reais, coisas que são mentirosas. E esse é o golpe final na humanidade e no planeta Terra. Aqueles convencidos de que Satanás existe acreditam que ele só pode desafiar Deus reunindo um enorme exército. Existem hoje exércitos com tropas de milhões, sem falar em guerrilhas e soldados terroristas menos estruturados. Eles parecem ser candidatos perfeitos para o exército de Satanás. Mas os crentes acreditam nisso? Textos antigos sugerem que, ao invés disso, Satanás vai recrutar seu exército corrompendo a humanidade uma alma de cada vez. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias momentos perigosos devem vir, tempos de perigos, e ele listou umas 15 coisas que têm a ver com caráter. No livro de Timóteo na Bíblia, escrito no 1º século depois de Cristo, o discípulo avisa: os homens serão egoístas, gananciosos, orgulhosos, arrogantes, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, vaidosos, amigos dos prazeres. Muitos acreditam que o diabo é um anjo caído ou corrompido. Satanás é um anjo muito poderoso. E anjos têm inteligência e conhecimento bem maiores que os seres humanos. Então ele conhece a humanidade por inteiro. Ele sabe de todas as nossas fraquezas. De acordo com a Bíblia, a sedução de Satanás à humanidade é só uma das várias maneiras dele reunir suas legiões para o dia final. Uma passagem no Evangelho de Mateus indica que ele também criará falsos cultos e falsos messias. 1993. Waco, Texas. O mundo assiste uma fazenda queimar totalmente. 80 pessoas morreram, 17 delas eram crianças. Eles se intitulavam o Ramo Davidiano e eram comandados por seu líder carismático David Koresh. Se proclamando filho de Deus, Koresh disse ser a ovelha que abriria os 7 selos. Depois de uma troca de tiros com agentes federais que acreditavam que ele mantinha armas ilegais, Koresh e seus seguidores morreram em um incêndio após um cerco de 51 dias. 1978. Guiana, América do Sul. Outro auto-intitulado Messias, o reverendo Jim Jones, acredita que sua comunidade está sob ataque e leva mais de 900 seguidores a um suicídio em massa. 1969, Los Angeles, Califórnia. Charles Manson leva sua família, como chamava, a cometer uma série de assassinatos brutais. Esses homens eram marionetes de Satanás recrutando almas para seu exército? Gostamos de personificar sentimentos e sensações do que se passa no mundo. Geralmente em termos de indivíduos ou criminosos notórios que praticam terríveis atos de terrorismo, atos desumanos de terrorismo, que nos esforçamos para entender. Eu acho que é aí que começamos a pensar, bem, existe uma força do mal no mundo, que é maior que qualquer indivíduo. As pessoas podem se convencer facilmente de que estão fazendo o bem enquanto fazem coisas terríveis. Eu fico surpreso que não tenhamos mais Jim Jones, mais David Koreshes e mais Charles Mansons. Nós temos sorte dessas pessoas serem raras. Como os cristãos hoje, grupos marginais, incluindo algumas seitas satânicas, acreditam na existência de Satanás e de que ele vai dominar o mundo ao nos aproximarmos do Armagedon. In nomine Satanas, Lucifer excelsis Dei. Um dos grupos mais moderados é a Igreja de Satã, fundada em 1966, com muitos seguidores por todos os Estados Unidos. Suas crenças tendem para o hedonismo, com prazeres carnais para o alcance de maior autoconhecimento. Ave Satã! Ave Satã! A melhor maneira de explicar a filosofia da Igreja de Satã é provavelmente de que é uma filosofia secular racional, baseada na autossatisfação responsável. Imagens reais de um ritual satânico. Ave Satã! Ela é centrada no ateísmo.
Não há fé nisso, não há Deus. Tudo é baseado na natureza humana e no comportamento humano real. Mas crentes cristãos contam que, no fim dos dias, Satanás vai cobrar um alto preço daqueles que ele seduziu, escravidão em seu exército do mal. Alguns também acreditam que aqueles que Satanás não puder seduzir, ele vai controlar pela possessão demoníaca. Em minha avaliação de casos ou supostos casos de possessão demoníaca, em algum ponto sempre há uma propensão da pessoa a permitir que o mal entre nela. A pessoa se perde naquela escuridão. Não! A possessão demoníaca é real. É uma das provas, aliás, talvez uma das grandes provas para aqueles que a vivenciaram, de que os demônios são reais, de que o mal é real. De acordo com um estudo recente da Universidade de Fort Wayne, o exorcismo está mais disponível hoje do que em qualquer outro tempo. Em 2007, o Papa Bento XVI ordenou que seus bispos montassem equipes conhecidas como brigadas de exorcismo, para deter o que a Igreja Católica acredita ser o aumento da influência do diabo. Havia uma escola especial em Roma para ajudar no treinamento de exorcismos. Mas muitos duvidam que a possessão demoníaca exista. Não há muitos casos de exorcismos legítimos hoje em dia. Exorcismos costumavam ser mais comuns porque não sabíamos muito sobre a psicologia humana e sobre como o inconsciente pode nos enganar. Mesmo assim, certos cristãos acreditam que a possessão demoníaca seja real e temem que Satanás continue a usá-la para montar seu exército. De acordo com alguns desses crentes, há mais exemplos brutais de Satanás na Terra. Eles apontam o crescimento de casos de limpeza étnica, um eufemismo para a perseguição ou massacre de um povo específico. Durante um período de 3 meses, em 1994, a milícia Hutu em Ruanda matou aproximadamente 800 mil Tutsis, no que foi chamado de Genocídio de Ruanda. Para aqueles que acreditam na existência de Satanás, acontecimentos tão chocantes parecem possíveis apenas sob direção dele. Satanás nos ensina muitas coisas. A primeira coisa que ele nos ensina é que ele vai voltar. E que devemos montar um exército para sua volta. Quando são cometidas maldades, genocídio, atrocidades, violações dos direitos humanos, destruição do ambiente, tudo isso são atos do mal e, em sua essência, o mal está enraizado nos ensinamentos de Satanás e naqueles que seguem suas tentações. Crentes na profecia bíblica sugerem que antes de Satanás implementar seu plano para varrer a humanidade, ele vai precisar da ajuda de 2 tenentes em seu exército. Juntos, eles se tornarão a trindade profana e sua comunhão será um dos últimos sinais de que o Armagedon está próximo. Eu acredito. Muitos acreditam que a figura mais maligna da Bíblia esteja reunindo um exército nesse momento. Seu nome é Satanás. Seu plano é cumprir a profecia do Apocalipse que diz que ele desafiará Deus no fim dos tempos. Mas antes de seu exército atacar, sinais serão revelados e eventos podem se desenrolar, levando ao confronto final. Uma paisagem envenenada, eventos calamitosos e a chegada de 2 monstros, o Anticristo e o falso profeta, são alguns dos sinais de que o exército de Satanás está se reunindo. Mas há alguma evidência de que essas profecias estão se realizando? O aquecimento global é obra de Satanás, a globalização é obra de Satanás, o terrorismo é obra de Satanás, isso pode ser verdade. As armas atômicas são obra de Satanás? Claro que existe isso tudo hoje, mas sempre existiu. Sempre houve guerras, pragas e fome. Então eu não vejo nenhum motivo para supor que qualquer coisa hoje em dia seja obra de Satanás. Certamente sempre houve problemas em todas as áreas, mas esses problemas se intensificaram. Há 2 elementos-chave: a maior intensidade e o maior número, e ninguém consegue saber o que fazer.
Uma melhor observação do livro do Apocalipse pode fornecer pistas de como o diabo pode liderar a humanidade para o Armagedon. Ele diz que Satanás dará poder a dois aliados, ambos homens, o Anticristo e o falso profeta. O texto descreve como essas figuras ajudarão Satanás a enganar a humanidade e liderar o mundo até a aniquilação. De acordo com o Apocalipse, o plano de Satanás começa quando o Anticristo é apresentado ao mundo. Vi um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e deram a ele uma coroa. Ele partiu para conquistar ainda mais. De acordo com alguns especialistas na Bíblia, o Anticristo, o primeiro dos notórios 4 cavaleiros do Apocalipse, vai dizer que trouxe a paz. E essa paz vai destruir muitos. Dizem que ela será feita e confirmada pelo chamado Anticristo. Chamar pessoas de anticristo e todo esse conceito pressupõe que alguém tenha uma motivação maior de demonizar e de caricaturar alguém. Dito isso, não podemos ignorar completamente essas vozes que veem isso como algo real. O Apocalipse descreve como o Anticristo começa a consolidar seu poder. Ele recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ele vai incitar tantos problemas internacionais que as pessoas vão procurar um salvador, uma espécie de Messias, alguém que vai entrar no cenário político e que vai poder resolver os problemas do mundo. Ele vai trazer a guerra, ele vai ter problemas, mas ele vai trazer uma sensação de unificação. Nostradamus, o renomado profeta do século XVI, também escreveu sobre um anticristo. Em uma quadra escrita em 1555, Nostradamus parece descrever o mesmo anticristo revelado no Apocalipse. Aquele vindo dos deuses infernais de Aníbal fará renascer o terror de toda a humanidade. Nunca antes os jornais falaram de pior horror que aquele que virá para os romanos em Babel. Babel é o nome antigo do Iraque. O Iraque aparece como a Mesopotâmia, para onde um exército de cruzada vai e perde uma guerra. A quem Aníbal adorava? Ele adorava os fenícios. Onde eles eram adorados? No norte da África, e no que é hoje o Oriente Médio até a Pérsia. Isso engloba o Líbano, Israel, Síria e Iraque. Para alguns, isso sugere que o anticristo virá do Oriente Médio. Aquele vindo dos deuses infernais de Aníbal fará renascer. O anticristo provavelmente está aqui. E esse homem pode nem saber que ele é o anticristo. Os cristãos têm que considerar a realidade de um possível anticristo. No entanto, devemos ter em mente que estamos lidando com literatura apocalíptica. E o que estamos tentando expressar é uma sensação, um sentimento. E ele fala através da fantasia. É uma analogia, um símbolo, uma metáfora. Mesmo assim, o texto antigo do Apocalipse sugere que outra marionete de Satanás deve aparecer para preparar o caminho até o Armagedon. A Bíblia chama esse segundo emissário do mal de falso profeta. Ele dá ao homem que é chamado de falso profeta a habilidade de fazer pseudo-milagres e sinais e maravilhas para que engane as nações nesse momento. A descrição tem leve semelhança com alguns religiosos dos tempos modernos, mas com uma diferença importante. O Apocalipse descreve que, através de um milagre, o falso profeta vai fazer com que o mundo adore o anticristo, que o texto chama de a besta. Tinha o poder de dar vida à imagem da besta e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. O Apocalipse também diz que o falso profeta vai usar incríveis poderes. A besta opera grandes maravilhas, fazendo cair fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Ele pode fazer cair fogo dos céus. Isso não é uma coisa que um profeta comum, cotidiano, possa fazer.
Tem que ser uma figura religiosa extremamente respeitada, venerada, que ninguém suspeite. Que possa ser alguém das trevas ou que possa ser alguém do mal. De acordo com o Apocalipse, o falso profeta vai comandar todos a terem a marca da besta. A besta faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar nem vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Alguns intérpretes literais da Bíblia acreditam que esse cenário pode acontecer hoje, se usada a tecnologia correta. Códigos de barras, primeiro implementados em mercados nos anos 70, agora são usados para localizar itens, incluindo animais de estimação e gado. Essa tecnologia de rastreamento pode também ser aplicada a seres humanos? Agora temos a tecnologia de identificação por rádio, que pode localizar qualquer pessoa no mundo, rastreando e localizando onde quer que esteja. E também vemos outras tecnologias que podem vir, como a nanotecnologia, que podem realizar algumas dessas profecias bíblicas também. Mas outros têm uma interpretação diferente da Bíblia. O que é expresso aqui é mais o medo da tecnologia e provavelmente um medo do aumento do poder de vigilância, do que qualquer entendimento literal do livro do Apocalipse. Crentes na profecia sugerem que Satanás, o anticristo e o falso profeta vão combinar suas forças para finalmente levar a humanidade para a Terceira Guerra Mundial. O mal não terá dificuldade em encontrar pessoas. Ele pode incitar exércitos inteiros através de seu espírito, e o Apocalipse diz que conseguirá. As profecias do Apocalipse vão se realizar, destruindo a maior parte da população mundial em uma batalha final com o exército de Satanás? Enquanto o momento do Armagedon se aproxima, cairão as últimas peças profetizando o fim dos tempos. De acordo com a Bíblia, a trindade profana do falso profeta, o anticristo e Satanás, finalmente se concentrará na terra sagrada para o dia D. Eu acredito que a liberdade... As profecias bíblicas descrevem duas forças que travarão uma batalha mortal pelas almas da humanidade. Uma dessas forças será liderada pelo anjo caído da Bíblia, Satanás. A outra, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. O local profetizado para o conflito é chamado Meguido, mais conhecido como Armagedon. Mas o texto bíblico diz que, antes disso acontecer, Satanás deve levar seus líderes escolhidos ao poder. Muitos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. O anticristo deve começar nos oferecendo todo tipo de benesse, sabe? E depois, assim que nos pegar, acabou. De acordo com o livro do Apocalipse, as condições para a batalha finalmente estarão prontas quando os emissários escolhidos do diabo, o anticristo e o falso profeta obtiverem poder nos últimos dias de tribulação. É aí que o fim começa, permitindo que a cadeia de eventos seguintes se desenrole. Primeiro, o anticristo forja um tratado que permita que Israel reconstrua o templo em Jerusalém. Agora o anticristo, em nome do diabo, se declara Deus e vai reconstruir o templo. Ele senta-se no templo de Deus e proclama-se Deus. Isso é o que Satanás sempre quis. Ele sempre quis ser exaltado e ser tratado como Deus ou adorado como Deus. De acordo com o Apocalipse, o anticristo e o falso profeta vão iniciar um reino de terror, matando todos que se opuserem a eles. Em resposta, Deus vai desafiar os seguidores de Satanás com uma série de desastres, cada um mais terrível que o anterior. Uma passagem do texto descreve como uma estrela cadente vai fazer com que 1/3 de toda a água seja envenenada. Uma grande estrela ardente como tocha acesa caiu do céu sobre a 1/3 dos rios e sobre as fontes de água.
Essa estrela cadente pode ser a mesma que atinge a Terra na profecia mencionada pelo ancião Hope no fim dos anos de 1950? O mar se torna negro e muitas coisas vivas morrem por causa dele. O Apocalipse diz que a destruição vai se intensificar com tempestades ferozes. Um imenso terremoto vai reduzir cidades e montanhas a escombros. Ilhas desaparecerão engolidas pelas ondas. O texto também descreve que granizo vai cair dos céus com pedras pesando quase 45 quilos. É uma referência velada a alguma nova era do gelo? A batalha final se segue enquanto o mundo se transforma. O dia do juízo está vindo, e ele será o instrumento para se chegar ao clímax final. Enquanto ele instiga nações contra Deus, instiga todas as nações da terra contra Jerusalém a fazer a batalha. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o livro de Daniel descreve o tamanho das potências militares que se erguerão contra o anticristo, atacando-o do sul e do norte. O livro de Daniel diz que exércitos vão rodear Jerusalém. Alguns intérpretes bíblicos sugerem que o anticristo vai se opor às forças do bem com um exército ainda maior de 200 milhões que se aproximam do leste. E eles atravessam o rio Eufrates seco e se reúnem num local chamado Ar-Megiddo, que fica no norte de Jerusalém. O local profetizado é um vale chamado Armagedon. Aqui, de acordo com a Bíblia, Jesus fará uma aparição dramática para liderar as forças do bem. Então o Senhor sairá para guerrear contra essas nações. E nesse dia procurarei destruir todas as nações que lutarem contra Jerusalém. A batalha final entre o bem e o mal se inicia, de acordo com o apóstolo João, que registrou o controverso livro do Apocalipse há aproximadamente 2000 anos. Vi um anjo de pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: reúnam-se para o banquete de Deus, para comer carnes de reis, carnes de capitães e carnes de poderosos. O Apocalipse não dá detalhes sobre a batalha profetizada. Só diz que Cristo e seu exército são vitoriosos. Mas alguns acreditam que o profeta do Antigo Testamento, Zacarias, previu o resultado implacável. Enquanto estiverem vivos, sua carne apodrecerá. Seus olhos também apodrecerão dentro das órbitas. E sua língua ficará podre dentro da boca. Cristo literalmente os destrói na hora. É uma imagem terrível no texto de Zacarias sobre o que Cristo fará com aquele grande exército e o sangue que vai jorrar. É uma imagem e tanto. O Apocalipse diz que o anticristo e o falso profeta serão destruídos e que Satanás será acorrentado e preso, perdendo suas forças. E finalmente, quando a humanidade chegar ao fim dos tempos, ele será levado ao Lago de Fogo, que é o próprio inferno. A profecia culmina com Cristo comandando a terra em paz por 1000 anos. Se, de acordo com a profecia, o fim já começou, alguns acreditam que devemos procurar os conselhos desses profetas sobre como nos prepararmos para esse dia. Maomé, o profeta do Islã, ensinou seus seguidores a viver nesse mundo como se fosse viver para sempre, mas se preparando para o encontro com seu Senhor como se fossem morrer amanhã. Em Mateus 25, a mensagem sobre como devemos viver nossas vidas diz para cuidarmos uns dos outros, termos compaixão e trabalharmos pela paz e pela justiça. A profecia nos fez perceber nosso próprio potencial para o bem e para o mal. Ela nos força a encarar qual caminho nós vamos tomar. Vamos nos unir às forças do mal e destruição? Ou vamos nos unir às forças do bem? Se a profecia antiga converge com a história recente e a batalha do Armagedon acontecerá em breve,
Alguns podem ver isso como uma oportunidade de pensar em como mudar sua maneira de viver com a proximidade desse momento final. Ancient voices are talking to us, desperately talking to us. What they're telling us is to be aware of the harbinger signs.